Olá a todos, vamos começar nossa aula sobre transdutores de temperatura e essa aula na verdade vai ser dividida em 3 partes. Bom, temperatura sem dúvida é uma das grandezas mais medidas em diversos ramos de atividade, ok? E ela caracteriza a energia cinética média de cada uma das partículas de um sistema que está em equilíbrio térmico. Em termos de medição de temperatura, nós podemos dividir esses sensores em 2 classes. Os absolutos, onde eu tenho uma referência, o zero absoluto, ou outro ponto de temperatura dentro de uma escala. Por exemplo, 0 graus, por exemplo, temperatura ambiente, 25 graus e assim por diante. Como exemplos desses tipos de sensores, nós temos os termistores, os RTDs, os semicondutores. E existem os relativos, que vão medir a diferença de temperatura entre 2 pontos, e um desses pontos vai ser chamado de referência. E o exemplo mais comum de um sensor de temperatura relativo é o termopar, que vai ser abordado nessa primeira parte da aula de sensores de temperatura. Então, os termopares são sensores de temperaturas de fios elétricos. Então, eu posso utilizar fio elétrico para medir temperatura e vamos ver como é que ele faz esse tipo de medição. Para eu obter um termopar, eu preciso unir 2 fios que são compostos por materiais diferentes. E esses materiais podem ser metálicos, geralmente, ou semicondutores também. Esse contato, essa união desses 2 fios é o que eu chamo de junção, tá? E essa junção ela é obtida pela fusão ou solda desses 2 materiais diferentes. Para um termopar funcionar, ele precisa de um efeito termoelétrico que é denominado de efeito Seebeck, que foi o pesquisador que caracterizou esse efeito, tá? Então, o Seebeck, ele notou o seguinte: quando eu tenho um fio condutor e eu submeto esse fio a um gradiente de temperatura, ou seja, a uma variação de temperatura entre as suas extremidades, ele verificou que esse gradiente de temperatura gera uma tensão elétrica entre as extremidades desse fio. E por que isso ocorre? Então vamos lembrar lá um pouco do modelo físico de um condutor. Então vocês devem lembrar que os metais eles possuem a chamada nuvem eletrônica, ou seja, eles têm cargas, elétrons em uma quantidade extremamente elevada, e essa quantidade de carga então é o que a gente caracteriza como uma nuvem eletrônica. Tá? E essa nuvem eletrônica está distribuída uniformemente ao longo desse fio condutor. O que acontece quando eu aqueço uma das extremidades desse fio condutor, desse metal? Então, aqui no exemplo, essa temperatura T1 vai ser maior do que a temperatura T2 que está na outra extremidade do metal, do fio. Aquecendo esse lado, o que acontece? Os elétrons tendem a se deslocar, essa nuvem eletrônica tende a se deslocar para o lado mais frio do meu fio condutor, do meu metal. Quando eu tenho esse deslocamento de carga para outra extremidade, eu vou começar a notar então uma deficiência de elétrons no meu lado quente e um excesso, um acúmulo de elétrons no meu lado frio. Ué, se eu tenho deficiência de elétrons de um lado e eu tenho excesso do outro, eu estou promovendo uma separação de cargas, e separação de cargas, no conceito de eletricidade, é o que a gente chama de diferença de potencial. Então, quanto maior for a diferença de temperatura entre as extremidades desse fio, maior vai ser, em teoria, a geração de cargas que eu tenho nas extremidades desse material.
Então, como eu relaciono essa mudança de temperatura com a tensão gerada? Então, o gradiente de temperatura vai resultar nessa diferença de potencial entre os dois pontos, e ela depende, evidentemente, da diferença de temperatura, mas da natureza do material que eu estou utilizando, e a natureza do material aqui é caracterizada por um termo chamado de coeficiente Seebeck. Okay? Então, o coeficiente Seebeck, dependendo do material, ele vai ter maior ou menor eficiência nessa separação de cargas, nessa geração de potencial elétrico. Ok, o efeito Seebeck ocorre em um fio metálico de um único material, mas por que eu preciso utilizar dois fios para caracterizar o efeito? Tá? E, além do mais, por que tem que ser dois fios de materiais diferentes para eu construir um termopar? Na prática, eu só consigo medir essa diferença de potencial se eu tenho essas condições estabelecidas, né? Dois fios, e esses fios têm que ser de materiais diferentes. Vamos entender isso um pouco melhor. Então, olha aqui, ó. Vamos supor que eu peguei dois fios de um mesmo material, e por mesmo material, entenda-se que eles possuem exatamente o mesmo coeficiente Seebeck. Então, eu vou unir esses dois materiais, vou promover uma junção entre eles, vou aquecer essa junção a uma temperatura Tx, que é diferente de uma temperatura TA. Quando eu faço a somatória de tensões nesse sistema, por eles possuírem o mesmo coeficiente Seebeck, essa tensão vai ser nula. Ou seja, se eu analiso cada um dos fios individualmente, ele está gerando uma tensão. Porém, essa tensão é igual. E aí, evidentemente, ela vai se anular. Então, esse é o motivo, essa é a razão de eu precisar utilizar materiais diferentes. E por diferente, entenda-se materiais com coeficiente Seebeck diferente. Quando eu faço isso, essa somatória de tensões individuais de cada um dos fios vai dar diferente de zero, porque os coeficientes Seebeck são diferentes. Em resumo, para um termopar funcionar, ele precisa de duas condições: materiais diferentes e gradiente de temperatura. Se eu não tenho gradiente de temperatura e não tenho diferença do coeficiente Seebeck, então a tensão lida vai ser sempre zero. Algumas particularidades sobre os coeficientes Seebeck. Quando vocês encontram esse parâmetro em alguma tabela, em algum catálogo, ele já se refere à diferença de coeficiente Seebeck dos materiais específicos, porque um termopar, como o próprio nome diz, sempre vai ser formado por dois fios de materiais diferentes. Então, é mais comum você já encontrar essa diferença feita, tá? E a gente já menciona isso daqui a pouco também. A unidade do coeficiente Seebeck, em geral, vai ser dada em milivolt por grau, microvolt por grau, tá? E perceba que ela tem uma relação com a sensibilidade. Ué, o meu sinal de entrada é a temperatura, o meu sinal de saída é a tensão elétrica, ou seja, o termopar é um sensor autoalimentado, ele já converte a temperatura em um sinal elétrico mensurável de tensão. Tá? Um detalhe que nós vamos ver também, tem alguns gráficos aqui, alguns slides posteriores, é que você vai ver que o coeficiente Seebeck ele não é uma constante, ele pode variar. Tá? Então, em geral, você vai escolher aquela faixa em que a função dele assume um valor o mais constante possível para você fazer a medição de temperatura. Então, essa tabela aqui, ela ilustra alguns tipos de termopares comuns encontrados aí comercialmente. Então, quando vocês vão escolher um termopar, a primeira informação que você vai procurar é o tipo do termopar. Então, independente do fabricante, eles recebem uma simbologia universal. Então, por exemplo, um termopar do tipo E,
independente do fabricante, ele sempre vai ser formado pela junção de Cromel e Constantan, que é uma liga de ferro. Um termopar do tipo J sempre vai ser de ferro e Constantan. Um termopar do tipo T sempre vai ser a junção de um fio de cobre com Constantan e assim por diante. Ok, cada termopar ele vai apresentar uma faixa de temperatura, de sensibilidade. Não quer dizer que ele é utilizado para medir toda essa faixa de temperatura e a gente já entende isso daqui a pouco. Mas você percebe que, na maior parte dos casos aqui, a faixa de sensibilidade de temperatura é bastante elevada. Né? Olha só, menos 184 a 1260. Então, dá para medir aí uma boa gama de aplicações de temperatura com termopares. Né? Por isso, ele vai ser um dos sensores bastante utilizados para essa finalidade. Tá? Nessa coluna, nós temos, então, a faixa de tensão em milivolts que é gerada, né, dentro dessas faixas de temperatura que estão descritas aqui. E o coeficiente Seebeck desses termopares. Perceba que esse coeficiente que ele está dando aqui já é a diferença entre os dois materiais que compõem cada um dos termopares. Outra informação importante nessa coluna é que perceba que ele está levantando o coeficiente Seebeck para uma dada temperatura. Olha só, todos eles aqui nessa primeira parte a 0 graus e esses dois últimos aqui ele está levantando para 600 graus. E por que ele faz isso? Porque o coeficiente Seebeck não é uma constante. Ele varia com a temperatura e cada tipo de termopar vai ter uma função de transferência para o coeficiente Seebeck. Então, apesar de todos eles possuírem uma sensibilidade em faixas amplas, na prática nós vamos utilizar ele nas faixas de temperatura onde o coeficiente Seebeck possui menos variação. Por exemplo, um termopar do tipo E, apesar de você ver que ele tem sensibilidade aqui, ó, de temperaturas negativas até aproximadamente 800 graus, 700 graus, perceba que a melhor faixa de uso dele está situada aqui, por exemplo, entre 500 e talvez 500 e poucos, 600 e poucos graus. Por quê? Nessa faixa, o coeficiente Seebeck é aproximadamente constante. Já um termopar do tipo K, ó, eu posso fazer uma aproximação linear aqui, ó, numa faixa de temperatura um pouco mais extensa, né, onde o coeficiente Seebeck varia pouco. Se você percebe aqui, ó, os do tipo R e do tipo S, é que essa aproximação linear te fornece aí faixas mais amplas de temperatura. Então, considerando isso, você vai falar, o termopar do tipo R e do tipo S são os melhores. Não necessariamente, por dois motivos. Primeiro, que o coeficiente Seebeck aqui deles é inferior aos demais, ou seja, a sensibilidade aqui vai ser mais baixa. Outro detalhe é que o do tipo R e do tipo S são compostos por platina. Então a platina é um dos metais mais caros que existem, tá? É mais caro que o ouro, então termopares do tipo R e do tipo S são os mais caros e vocês aí que trabalham na indústria sabem que a primeira pergunta não é a faixa de temperatura que mede, é o preço. Sempre que você vai precisar de alguma coisa na indústria, o preço é a primeira pergunta que vai ser feita para você, né? Isso é válido para todas as áreas. Bom, evidentemente, quando você compra um termopar comercial, já tem uma instrumentação para fazer essa medição, ele já possui circuitos ou algoritmos que fazem a linearização dessas funções, né? E você consegue então medir em faixas de temperatura um pouco mais amplas, né? Após a linearização dessas funções. Ótimo! Vamos comentar agora sobre medições com termopares na prática. Então, provavelmente, muitos de vocês já até utilizaram o termopar. Se não utilizaram, vão utilizar na sua carreira, porque o termopar é um dos sensores de temperatura mais comuns que existem, tá? Bom, como é que eu vou caracterizar a temperatura com um termopar? O termopar, então, ele vai ser a junção dos meus dois materiais, aqui no exemplo, um termopar de ferro e Constantan. A minha junção está aqui, também chamada de junta quente.
Então, é essa junção que eu vou colocar para determinar a temperatura que eu quero medir, representada aqui por Tx. Eu preciso medir, então, qual é a tensão gerada pela diferença de temperatura Tx em relação à temperatura aqui da outra extremidade, que em geral vai ser a temperatura ambiente. Então, venho aqui, acoplo um voltímetro para medir essa tensão que é gerada pela diferença de temperatura. Lembrando que o coeficiente Seebeck aqui já é diferente, né? Ferro constantã, materiais diferentes, é um termopar. Bom, essa concepção tem um problema na prática, ou alguns problemas na prática. Vamos ver quais são. O problema desse circuito é que se você verificar ele com calma, você vai ver que eu não tenho somente uma junção de materiais diferentes, e sim 3. Olha só, o ferro, por exemplo, faz uma junção com o cobre, que é o fio utilizado para conectar o voltímetro ao termopar. E esse mesmo cobre, ele também faz uma junção com o constantã, que é outro material diferente. Ou seja, é um circuito que eu não tenho somente uma junção de materiais diferentes, eu tenho 3 junções de materiais diferentes nesse circuito. Se os materiais são diferentes e eu possuo gradiente de temperatura entre essas junções, eu tenho sinal elétrico sendo gerado. Ou seja, eu não vou ter uma leitura precisa nesta concepção. Então, eu preciso resolver esses problemas. Tá? Um outro problema aqui é que vocês têm que lembrar que o termopar ele é um sensor de temperatura relativo, ou seja, ele mede a diferença de temperatura entre duas extremidades. E aí eu mencionei aqui no começo do slide que, olha, suponha que essa junção esteja à temperatura ambiente. Tá, mas qual é a temperatura ambiente? 25 graus? 20 graus? 15 graus? Tudo isso vai acarretar em erro na leitura. Então, eu tenho que ter precisão na determinação da temperatura ambiente. Eu não posso adotar um valor. Ele não é um sensor absoluto, ele é relativo. Ele precisa medir a diferença de temperatura entre as duas extremidades. Então, vamos ver como é que a gente soluciona esses problemas. Bom, eu, por exemplo, posso dividir essa junção em outras duas. Então tá aqui, ó, eu continuo constantão e faço uma outra junção com o ferro, e essa junção vai ser utilizada para medir a temperatura de referência, que pode ser a temperatura ambiente, etc. Tx vai ser a minha temperatura mais elevada, e aqui eu continuo com as minhas junções de cobre. Opa, mas eu continuo tendo junções, mais de uma junção nesse circuito. Na verdade, eu incluí até mais uma, então eu tenho agora 4 junções. Mas perceba que nesse ponto eu tenho cobre e ferro, e aqui eu também tenho cobre e ferro. O que acontece? A somatória de potenciais nesse trecho aqui, ela vai se anular por conta das junções iguais. Tá aqui, ó. Então, quando eu faço a somatória de tensões nesse sistema, você vai ver que o que resulta simplesmente vai ser coeficiente Seebeck do ferro constantã, Tx menos a temperatura de referência, que é exatamente a função de transferência de um termopar. Ótimo, essa concepção, então, ela funciona para a gente utilizar o termopar na prática. Qual é a melhor temperatura de referência? Vai ser o 0 graus, que pode ser obtido facilmente utilizando um banho de água com gelo. Um banho de gelo. Outro detalhe que pode ser adicionado é você colocar o que a gente chama de bloco isotérmico, que garante que nessas junções do instrumento eu tenha exatamente a mesma temperatura. Então, é um material que distribui a sua temperatura uniformemente e garante que eu não tenha gradiente de temperatura nesse ponto, e sem gradiente de temperatura um termopar não funciona. Ótimo! Mas quem utiliza termopar na prática não fica lá com banho de gelo do lado, né? Então quem já fez a medição já está achando estranho aqui. Ué, nunca usei termopar com banho de gelo do lado. Calma, isso aqui na verdade é utilizado, mas para calibração do seu termopar. Tá? Então a indústria vai fazer isso daqui para você.
Tá? Quando você adquire o termopar, isso já está feito, ele já está calibrado. Então vamos entender como é que eu aproveito essas soluções aqui para desenvolver o meu termopar na prática. Então, primeiro ponto é que, ao invés de um banho de gelo, eu vou ter que monitorar a temperatura de referência. E como é que é monitorada essa temperatura? Eu utilizo outro sensor de temperatura. Ué, tem outro sensor lá no termopar? Tem, pessoal. Não dá para fugir disso, tá? Ele é um sensor de temperatura relativo. Ele precisa medir a diferença de temperatura entre os dois pontos, tá? E, em geral, esse sensor ele vai ser colocado no instrumento que você está utilizando para medição ou no bloco isotérmico que vai estar, em geral, aqui a temperatura ambiente. Mas não tem escapatória, você precisa medir essa temperatura. Apesar daqui eu ainda ter as junções diferentes, perceba que o bloco isotérmico garante que eu não tenha gradiente de temperatura aqui, e sem gradiente de temperatura, realmente qualquer sinal que venha do cobre aqui vai ser anulado, né? Então eu vou ter só o sinal da junta quente em relação à minha junta de referência. Um outro detalhe que eu posso utilizar para fazer com termopares é a construção de termopilhas, que são associações em série de termopares. Então imagina o seguinte, tá? Isso aqui, termopilhas já são para aplicações muito mais específicas, eu vou mencionar aqui 2 exemplos, tá? O primeiro deles é quando eu preciso medir temperaturas em escalas muito pequenas. Por exemplo, imagina que eu tenho uma célula, tá? Biologia mesmo, uma célula, um neurônio, por exemplo, e eu quero medir qual é a temperatura em uma das extremidades desse neurônio. Poxa, a gente está falando de um neurônio que é, evidentemente, uma célula que tem uma escala bastante reduzida. Então não dá para você chegar lá com um termopar macroscópico e fazer essa medição. Eu vou ter que construir esse termopar também numa escala bastante reduzida. Existe tecnologia para isso, não é tanto problema você construir esse termopar em uma escala reduzida. O problema aqui é que, dada a sua dimensão reduzida, o potencial gerado por esse elemento e também a diferença de temperatura que você encontra ali nesse neurônio também não vai ser muito grande. Então o seu sinal de tensão gerado vai ser muito pequeno, vai ser muito baixo, e aí eu precisaria de um instrumento muito mais com muita resolução para medir essa tensão. Tá? Como é que eu soluciono esse problema? Eu faço essa associação de termopares em série, que eu chamo de termopilha. Com isso, a tensão equivalente vai ser a soma das tensões que cada um dos termopares está gerando. Como eles são iguais e eu consigo, com a tecnologia atual, fabricar milhares deles em escala reduzida de maneira igual, então a somatória dessas tensões, desses milhares, vai me dar um sinal mensurável com um instrumento que não precisa de tanta resolução. Então, em termos de dimensões aqui, a gente está falando a nível celular. Quantos eu consigo colocar ali? Numa espessura, por exemplo, uma dimensão equivalente à espessura de fio de cabelo, eu consigo colocar 100 ou 1000 termopares facilmente com a tecnologia de hoje, e eu faço isso daqui. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo de associação de termopares é na geração de eletricidade. Olha que interessante. Então, tudo bem, aqui ele não está sendo utilizado numa aplicação sensora, né? Ele está fazendo o caminho inverso. Então, como é que funcionam, por exemplo, essas sondas espaciais? Então, teve uma sonda muito famosa aqui, que foi a Voyager, lançada lá em 1977. E essa sonda, quem gosta aí de astronomia e tudo, sabe que essas sondas Voyager elas são o único equipamento humano que conseguiu sair do sistema solar. Então é o nosso equipamento que foi mais longe no universo até agora. Bom, ela está fora do sistema solar, então ela não recebe mais luz solar. Mas aí, mais de 40 anos depois do seu lançamento, elas ainda funcionam.
Elas ainda enviam aí sinais aqui para a Terra. Ué, então se elas não recebem luz do Sol, elas não têm o seu painel solar. Não funciona, não recebe luz, não tem como você fazer essa conversão fotoelétrica. Como é que elas funcionam então? Elas possuem lá um combustível nuclear que gera temperatura e essa tem acoplado aí a essa célula que gera temperatura, você tem uma associação de termopilhas. Então a termopilha vai pegar essa diferença de temperatura entre essa célula e alguma outra extremidade ali da sonda e converter em potencial elétrico. E é esse potencial elétrico que alimenta os instrumentos da sonda até hoje. Então olha só que interessante. A pesquisa de termopilhas ela também está atrelada aí à geração de eletricidade, a reaproveitamento energético. Tá? Então são N aplicações que você pode utilizar esse tipo de elemento. Para ver se nós entendemos esse conceito de funcionamento do termopar, vamos fazer esse primeiro exercício aqui, tá? Sabendo que a temperatura ambiente é de 20 graus e que a tensão de saída correspondente do termopar tipo J para essa temperatura é de 1,05 mV, qual é a tensão de saída para as duas situações ilustradas aqui embaixo? Então, na situação A, eu tenho o meu termopar do tipo J, que está representado aqui por esse fio azul e esse fio vermelho, ou seja, são materiais diferentes, e eu conectei um voltímetro diretamente nele aqui, ó. E na situação B, peguei o mesmo voltímetro, o mesmo termopar J, mas as outras extremidades desse termopar J eu coloquei num banho de gelo, e a conexão do meu voltímetro foi feita com outro tipo de material, aqui pode ser um cobre, por exemplo, tá? Que foi utilizado para conectar as duas extremidades do termopar. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, tá? Enquanto eu tomo uma água, dá um pause no vídeo, pensa um pouco e me diz aí quanto de tensão que vai ser gerada na situação A e quanto de tensão vai ser gerada na situação B. Bom, se você pensou aí, né, já resolveu o exercício, você vai notar o seguinte, que na situação A eu vou ter 0 volts e o meu 1,05 milivolts vai estar na situação B. Por que que eu tenho isso? Vocês sempre têm que lembrar quando estão trabalhando com termopar, que é sensor de temperatura relativo. Ou seja, para ele funcionar, duas condições têm que estar satisfeitas. Diferença de coeficiente Seebeck, isso está sendo atendido, ele já fala que é um termopar tipo J, então já posso confiar. E gradiente de temperatura. Se eu não tenho diferença de temperatura entre as extremidades, eu não vou ter geração de potencial elétrico. Evidentemente, eu estou supondo que o meu instrumento está numa temperatura ambiente e eu deixei o meu termopar aqui, ó, na temperatura ambiente de 20 graus também, então eu não tenho gradiente de temperatura nessas extremidades, ele não vai ler nada. Já na situação B, perceba que o termopar tipo J, uma das junções está a 20 graus, a outra está num banho de gelo e está a 0 graus. Então, eu tenho aqui o gradiente de temperatura e tenho a diferença de coeficiente Seebeck. Então, eu tenho o potencial elétrico sendo gerado por esse termopar aqui. Quando eu olho os fios que eu estou utilizando para conectar o termopar no meu instrumento, olha só, vamos dar o exemplo aqui como se fosse cobre. Tem gradiente de temperatura no cobre? Tem. Ou seja, aqui está a 0 graus, aqui está a 20 graus. Então tem um potencial elétrico sendo gerado aqui. Isso pode atrapalhar a medida. Vamos ver se vai atrapalhar. O outro fio que eu conectei aqui para fazer a junção da outra extremidade do termopar também tem um gradiente de temperatura. 0 graus, 20 graus. Porém, quando eu olho esses dois fios aqui, eles são feitos do quê? De mesmo material. Ou seja, eu não tenho diferença de coeficiente Seebeck aqui entre esses dois fios. Ou seja, o potencial gerado por esses dois fios aqui vai acabar se anulando e o meu voltímetro vai indicar somente a diferença de potencial gerada pelo termopar aqui. Então,
como ele disse no enunciado, essa diferença de potencial vai ser de 1,05 mV e ele vai ser medido nesta situação, ok? Então, se você entendeu esse esquema aqui, você conseguiu absorver o conceito por trás de termopares. Bom, quando vocês usam termopares, muito provavelmente quem já utilizou, eles vêm com uma instrumentação já associada com eles. Então, evidentemente, esse tipo de instrumentação ela tem que ser específica para um tipo de termopar. Aqui no exemplo ele está utilizando um termopar do tipo K. E quando você conecta ele aqui nesse instrumento, então ele já vai te dar a temperatura lá numa dada escala. Evidentemente, se eu conectar um termopar aqui de outro tipo, essa leitura vai estar errada, porque vocês lembram que cada termopar tem uma curva característica lá de coeficiente Seebeck. Existem instrumentações que aceitam mais de um tipo de termopar. Tá? Essa daqui provavelmente aceita sim, porque eu estou vendo esse botão aqui, ó, Thermocouple Type. Ok? Então, você vai conseguir acoplar mais de um tipo de termopar. É claro, isso vai te dar uma instrumentação muito mais cara, mas você tem isso aqui. A grande questão é, e como eu faço quando eu não tenho a instrumentação? Ou, por outro lado, quando eu quero desenvolver uma instrumentação desse tipo para minha aplicação? Tá? Então você tem que lembrar que muitas vezes o termopar está sendo utilizado ali num sistema de controle. Você não vai adquirir ele já com essa instrumentação, você vai ter que desenvolver esta instrumentação para fazer a leitura. Se ele está, por exemplo, inserido dentro de um automóvel, você não vai colocar isso daqui ali do lado, né? Você vai ter que desenvolver esse tipo de instrumentação. Então, quando eu só tenho o termopar, como é que eu utilizo ele, como é que eu obtenho os dados dele para projetar um instrumento desse tipo? Eu vou ter que recorrer às chamadas tabelas de termopar. Então, os fabricantes desses elementos já fornecem tabelas onde você tem a leitura de temperatura correlacionada com a tensão que é gerada para esta temperatura. Então tá aqui, ó. Primeiro detalhe dessa tabela, tá? Então, cada fabricante tem a sua, elas são mais ou menos parecidas porque você tem que lembrar que a nomenclatura de cada termopar é universal. Então, o termopar do tipo S sempre vai ser a junção daqueles mesmos materiais, tá? Primeiro, essas tabelas geralmente são levantadas para a junção de referência a 0 graus, tá? Que é um bom parâmetro de trabalho para termopar. Tá? E, em geral, é dada aqui a tensão gerada em milivolts. Tá? Pode ser microvolts também. Tá? Tudo depende aí da tabela, mas, em geral, você acha em milivolts. Vamos ver como é que a gente lê a tabela. Bom, essa primeira coluna ela vai te dar as dezenas de graus Celsius. Essa linha aqui vai te dar as unidades de graus Celsius. Então, se eu quero, por exemplo, saber qual é a tensão gerada quando eu tenho 11 graus, eu vou pegar aqui essa linha, o 10 graus aqui nessa coluna, e encontrar aqui, fazer o cruzamento com a linha do 1. Isso vai dar 11 graus, o que me acarreta em uma tensão gerada de 0,061 milivolts. Se eu quero, por exemplo, medir 43 graus, pego aqui, ó, 40, 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar, para esse termopar do tipo S, 0,254 milivolts. E assim por diante. Então, é esse tipo de tabela que eu utilizo para projetar o meu sistema, né, para projetar a minha instrumentação. Vamos fazer um exemplo aqui para ver se isso aqui ficou claro. Então, olha só. O sinal gerado por um termopar do tipo R, que está com uma junta de referência a 0 graus, foi de 4,082 milivolts. Qual é a temperatura que ele mediu? Então, um tempinho aí para vocês fazerem, pausa o vídeo, tenta resolver, no próximo slide a gente já mostra a resposta. Bom, esse exercício é bastante fácil, né? Se ele está medindo aqui um sinal de 4,083 milivolts, é só você localizar esse sinal aqui
na tabela ou o mais próximo dele, né, fazendo uma interpolação, por exemplo. Então, o 4,083 mV está aqui, eu vou simplesmente cruzar a primeira coluna com essa linha. Então, isso vai me dar 464 graus. Então, essa é a temperatura da junção quente. Você tem que lembrar que o termopar está medindo a diferença de temperatura e a outra junção foi calibrada a 0 graus. Então, evidentemente, a diferença de temperatura já é a própria temperatura da junção quente. Ok? Acho que aqui foi bem fácil vocês fazerem e a maioria acertou. Vamos testar o seu conhecimento, então, do conceito, fazendo mais um exercício. Esse aqui, ó. O mesmo termopar do tipo R, do exemplo anterior, agora ele está com a junta de referência regulada em 25 graus Celsius. Antes estava em 0, agora está em 25. Se o sinal captado, se o sinal for medido aí por um voltímetro, ele for de 0,794 milivolts, eu quero saber qual é a temperatura na junção quente, que evidentemente é a temperatura que eu quero determinar com o termopar. Tá? Então, mais um tempinho para vocês pensarem aí. Enquanto eu tomo uma água, dá um pause no vídeo, tenta resolver, a resposta está no próximo slide. Bom, é provável que agora alguns de vocês tenham chegado em uma resposta que está errada, tá? Vamos ver se você acertou ou se você errou. Quando a gente tem a aula ali presencial, metade da turma já erra nesse ponto e vamos entender o porquê. Olha só, pessoal, você tem que lembrar o seguinte, que o termopar ele mede a diferença de temperatura entre dois pontos. Ou seja, esse sinal que você está medindo com o seu voltímetro é o sinal referente à diferença de temperatura. No item A, a referência estava em 0 graus, então a diferença de temperatura é a própria temperatura da junção quente, mas aqui não. Aqui, a temperatura de referência está em outro ponto de temperatura. Ou seja, diferença de temperatura é sempre a temperatura da junção quente menos a temperatura de referência. O sinal desta diferença vai ser, então, o sinal que vem da junta quente menos o sinal da temperatura de referência. Mas o que eu quero determinar é o sinal da junta quente, porque é ele que me dá a temperatura que eu quero determinar. Portanto, quando eu isolo esse termo aqui, eu vou verificar o seguinte, que o sinal da junta quente, que me dá a temperatura da junta quente, vai ser o sinal da diferença, ou seja, o sinal que o voltímetro está medindo, somado com o sinal da temperatura de referência. Eu acredito que o erro que muitos cometem é fazer a subtração, mas a subtração é o sinal medido e não o sinal da junta quente que eu quero determinar. Para isso eu preciso efetuar uma soma desse sinal. Então, utilizando esse conceito, pausa o vídeo de novo, volta lá no exercício e tenta resolver. Vamos ver se vocês agora chegam no resultado correto. Bom, se você agora seguiu os passos corretos, então olha só, o primeiro passo é eu determinar qual vai ser o sinal da minha temperatura de referência, que é 25 graus. Então tá aqui, ó, cruzo lá na tabela, 25 graus vai me dar 0,141 milivolts. O segundo passo é pegar o sinal que foi captado, que é a diferença desses dois aqui, ó. Vai ser o 0,794, eu vou somar então com esse sinal da minha referência, né? Lembra lá que o sinal captado já é o sinal do ΔT. Somando com ele aqui, eu vou verificar que isso me dá 0,935 milivolts. Então eu pego agora esse sinal e localizo ele aqui na minha tabela, o que vai me dar 137 graus Celsius, e essa é a temperatura da junção quente, ok? Então, pessoal, quando vocês estão projetando o instrumento,
esse tipo de situação aqui, ele acaba sendo bastante comum, porque a temperatura de referência, em uma boa parte das aplicações, ela está em temperatura ambiente. Essa temperatura, evidentemente, pode ser controlada ali com ar-condicionado, alguma coisa, mas ela tem um valor definido ali diferente de zero, geralmente. Então, vocês têm que entender esse mecanismo aqui, ok? Tem vários exercícios aí na apostila para vocês treinarem isso daqui. Acho que não é tão difícil de pegar o conceito. Ok, pessoal, então essa foi a primeira parte dos transdutores de temperatura. Nós ainda vamos ver mais duas aulas comentando sobre os tipos mais comuns. Uma coisa que eu não mencionei aqui no começo da aula, mas que tem que ficar claro é que medição de temperatura, por ser uma das grandezas mais mensuráveis, né, em diversas aplicações, então você possui N estratégias para medir temperatura. O que a gente está mostrando aqui no curso são os instrumentos, os sensores mais comuns aplicados para medir temperatura, os mais utilizados em automação. O que a gente não está abordando aqui, por exemplo, são sensores ópticos utilizados para medição de temperatura. Sim, existem diversos instrumentos ópticos com essa finalidade. Mas aqui no curso da IAR nós temos disciplinas de optoeletrônica e fotônica, onde vocês vão ver conceitos aplicados aí nessa área, então não tem sentido a gente abordar aqui nesse curso, ok? Então, espero que tenham gostado da aula, até a próxima.